Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula online. Nas aulas passadas nós falamos sobre os resíduos sólidos, classificamos esses resíduos quanto à sua composição, já classificamos também quanto à sua origem e também quanto à periculosidade. Inclusive já vimos que a periculosidade, tanto a lei a 12.305 aborda ela, quanto a norma NBR 10004. Então hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa aula, à nossa disciplina. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o ciclo de vida de um produto. Os produtos, eles não aparecem do nada na prateleira de um supermercado, e aí quando a gente usa ele, joga no lixo, e acho que ele desaparece do nada também, né? Não é bem assim, não. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Como a gente pode ver, esse aqui, ele é um ciclo, né? Ele é um círculo. Ele está formando quase um círculo. E a ideia é essa, né? Então, vamos começar aqui no início do círculo. Para a gente ter algum produto, né? Para a gente fabricar, produzir algo, a gente precisa de matéria-prima, então a gente precisa de extrair, a gente precisa de ir lá buscar nos recursos naturais matéria-prima, que são finitos, né, a propósito, né, a gente não tem recursos infinitos que vão durar para sempre, né, isso já por aí a gente já começa a ver que a gente não pode extrair, sem esquecer, sem lembrar, né, que esses recursos um dia eles vão se esgotar. Tá, mas os produtos eles passam por isso, né? Eles precisam de uma matéria-prima. Essa matéria-prima ela vai ser processada, né? Vai passar por alguns processos. Além do produto, normalmente a gente também tem que processar e fabricar a embalagem do produto. Então vai ser produzido, né? A embalagem também. Esse produto com sua embalagem, ele vai para distribuição, né? Ele vai ser distribuído, enviado para vários locais de venda. E aí chega a nossa parte, em que a gente vai lá no supermercado, na loja, no mercadinho, pega um produto na prateleira, vai utilizar. Nós somos os consumidores, né? Finais dessa cadeia. E aí, normalmente, o que a gente faz com esse produto, depois que a gente utiliza, ele não serve para mais nada para nós, a gente vai jogar no lixo. E muitas vezes, no lixo, né, da nossa casa, que vai estar misturado tudo lá, né? Vai estar misturado o resíduo orgânico, o úmido, não é isso? E o seco também, que é o não orgânico, né? O reciclável. Normalmente a gente mistura tudo, né? Que é mais cômodo, mais rápido. Mistura tudo. E aí, esse resíduo que foi gerado aí, né, depois de todo um ciclo, né, depois de muito tempo, né, até chegar até a gente, esse resíduo ele tem que ser destinado, né, ele tem que ir para algum lugar, tem que ser dado alguma disposição, a gente tem que dispor ele em algum lugar. Então, no caso dos recicláveis, esse material, como a gente está vendo aqui, tem essas três setinhas, né, da reciclagem. Ele pode ser reciclado. E se ele for reciclado, aí ele retorna para o ciclo do produto. Ele fecha, né, o nosso ciclo. Que aí o material reciclável ele vai ser processado novamente, vai ser distribuído, vai chegar ao consumidor, etc. Ele também pode, já estou adiantando algumas coisas, mas depois a gente vai aprofundar, tá certo? Ele pode ir para compostagem. Quem vai para compostagem? Matéria orgânica, matéria úmida. E aí na compostagem é uma maneira de reciclar, né? A gente vai pegar essa matéria orgânica e vai transformar isso em adubo por meio da compostagem. A gente já vai ver logo nas próximas aulas. Cenas dos próximos capítulos, né? Esse produto também pode passar pelo processo de incineração, que é uma queima, ou pode ir para o aterro sanitário, né, onde ele vai ser depositado e vai ficar ali, esperando, né, esperando nada, né, na verdade ele vai ficar ali
por muitos e muitos anos, a gente vai ver daqui a pouco. Ou, na pior das hipóteses, esse produto pode ir para o lixão. Lixão, né, é um lugar onde não tem nenhum preparo para receber os lixos, né? Ele chama lixão, mas ele não tem preparo nenhum para receber lixo. Então, esses produtos, esses resíduos, né, que já foram gerados, como a gente pode ver nessa figura, eles podem ter uma vida útil de meses, como papel, que tem 3 a 6 meses, e até de centenas, milhares, milhões de anos, como o vidro, que tem cerca de 1 milhão de anos. Ele vai ficar 1 milhão de anos, né? Ele precisaria ficar para eles começar a se degradar, se decompor e sumir, desaparecer, ser absorvido pelo meio ambiente, tá? Então vamos ver alguns dos produtos, dos resíduos aqui que nós geramos e o tempo que eles necessitam para desaparecer no ambiente, para ser absorvido mesmo, para se decompor. Aqui, olha para você ver, gente. O jornal, que normalmente ele é feito diariamente, né, para ser lido no dia, que ele só vai pro dia, porque ele vai dar notícia, né, daquele dia, no dia anterior, depois no outro dia a notícia já é antiga, você vai ver outra notícia. A notícia do dia, né, do dia de hoje. Então o jornal, a gente consome o jornal, a gente lê ele em um dia, outro dia ele já vai para a lixeira. E sabe quanto tempo que ele vai ficar esperando para sumir da natureza, para desaparecer, para ser decomposto? Até 6 meses. Então, um produto que é consumido em um dia, né, ele vai durar até 6 meses. Um copinho de plástico também, do lado do jornal, nós podemos beber uma garrafinha de água, né, na verdade eu estou falando da garrafa, nós podemos beber em 1 hora. E ela vai durar mais de 100 anos. Então, esse é um problema muito sério ambiental, né? Porque a gente só vai produzindo resíduo, a gente vai consumindo, produzindo resíduo, gerando resíduo, e esse resíduo tem que ir para algum lugar. Ele não desaparece do nada, assim como ele não aparece do nada. Então esses resíduos aí, e a gente sabe, né, que o plástico ele é um grande problema, porque sacolas plásticas, garrafas plásticas, que são jogadas assim nos rios, vão ficar ali e vão contaminar a vida aquática, os peixes ali por muitos anos. Assim como também ou nos lixões ou nos aterros, né, se forem destinados adequadamente para o aterro, também vão ficar ali durante muitos anos, então não tem o que fazer, né? Bom, então quando esse resíduo é gerado, ele tem que ser gerenciado, né? E o gerenciamento desse resíduo passa pela, né, geração, que a gente falou, armazenamento temporário. O armazenamento temporário é quando a gente coloca num saco, né, na lixeira ali na nossa casa, armazena direitinho ali e espera a coleta, né? Que normalmente, na maioria dos municípios do Brasil, alguns a gente ainda não tem. Eu acho que no meio rural no meio rural isso é agravado, né? Não tem coleta em todos os espaços rurais, mas aí a gente armazena em casa, depois coloca fora de casa, né, em geral, para ser coletado, transportado, para depois esse resíduo, né, no caso o resíduo urbano, nosso domiciliar, ele não vai sofrer um tratamento, né? Ele já vai ser ou levado para o aterro sanitário, ele vai passar por uma triagem antes, o ideal era passar para essa coleta seletiva. O ideal era que nós fizéssemos essa coleta, já separássemos, fizéssemos essa segregação já em casa, porque aí poderia ser coletado separadamente os recicláveis e os não recicláveis. E aí depois disso eles vão ser dispostos, né? Vai ter a disposição final deles. Tanto no aterro sanitário, quanto serão reciclados, né? Isso no caso de um resíduo urbano. No caso de um resíduo industrial, ele também será gerado nos processos industriais e aí ele vai ser armazenado lá na indústria, em um local adequado, com ventilação, utilizando materiais frascos adequados, né, dependendo do produto que você tem dado resíduo. Então ele vai ser coletado também, transportado, ou não, ele pode sofrer um tratamento ali mesmo na própria indústria. E
esses resíduos, né, ou resíduos industriais, esses resíduos mais delicados, hospitalares, de mineração, né, eles já têm o transporte deles, eles têm que ser um transporte especial. Não é qualquer caminhão, né? Precisa às vezes estar de acordo com a vigilância sanitária, seguir as leis, as normas todas, toda a legislação que diz respeito. Assim, esse resíduo também, né? Que seja industrial, hospitalar, aí ele vai passar por um tratamento adequado, né? Pode ser para diminuição do volume dele, antes dele ir por uma disposição final, aterro classe 1, por exemplo, ou ele pode ser também tratado quanto à sua toxicidade, para diminuição da toxicidade dele. E assim ele também vai ser disposto, né? Vai acontecer a sua disposição final. E em cada uma dessas etapas do gerenciamento, né, do ciclo de vida do resíduo, existem os impactos ambientais associados a elas. Né? Existe impacto ambiental associado, por exemplo, ao armazenamento temporário de um resíduo perigoso numa indústria. Né? Os operadores ali, as pessoas que trabalham, os funcionários, eles podem, se não for, né, armazenado adequadamente, mesmo que seja temporário, esses funcionários eles podem respirar, inalar um resíduo tóxico. Então existem impactos associados, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. O resíduo pode vazar ali, né, se não for armazenado adequadamente, mas na disposição final são os maiores impactos, e isso é o que a gente vai ver daqui para frente. Não. Bom, então os resíduos eles podem ter diferentes destinos, né? Como eles podem ser reutilizados, eles podem ser reciclados, podem passar por um tratamento, como já foi dito anteriormente, ou já podem ter a sua disposição final. Nesse caso, eles já seriam considerados como rejeitos, porque os resíduos eles podem ser recuperados, ser reaproveitados, né? E rejeito não, rejeito já se esgotaram todas as possibilidades, então ele vai ter que ser disposto mesmo no aterro. Bom, então vamos começar falando aqui da melhor parte, que é reutilizar. O resíduo, quando ele é, né, destinado à reutilização, faz com que ele não precise de passar por nenhum processo, ou seja, não precisa gastar energia para que ele volte para o seu ciclo, né? Volte para o mercado, ou volte a ser reutilizado. Não precisa gastar quase nada, né? O gasto energético, o gasto financeiro é muito pouco. Então aqui nós temos exemplos da reutilização de garrafas PETs, né, que já foram consumidos, né, os refrigerantes, os líquidos aqui dentro das garrafas, e aí eles utilizaram essas garrafas PETs, são só um exemplo, para plantar, né, mudinhas aí, fazer uma horta na parede, linda, né? Também outro exemplo, a utilização daqueles pallets de madeira. Esses pallets são utilizados muito industrialmente, né, para carregamento de material, e aqui ele foi pintado e foi reutilizado como sofá, também lindo. Então, na reutilização, esses resíduos eles passam por quase nenhum processo, né, não gasta-se quase nada. Já na reciclagem, aqui nós temos, né, o capador aqui levando pilhas e pilhas de plásticos. Essas mesmas garrafas PETs e outros plásticos, eles podem ser reciclados, também é uma destinação boa, adequada, mas que já necessita passar aí por alguns processos. Na reciclagem, por exemplo, os resíduos vão ter que ser triturados, vão ter que ser lavados, vão passar por processos que gastam energia aí para eles voltarem a ser um novo plástico, ser utilizado como outro material. Também as latinhas de alumínio, elas também precisam de passar por um processo para voltarem a ser outra latinha. Os resíduos também, eles podem ser tratados, né, antes de ir para a disposição final. Então, existe o tratamento como queimas, igual incineração, né, que é uma queima, coprocessamento também, que é a queima. E assim, após esse tratamento, né, eles podem ser destinados.
no aterro, por exemplo. E os resíduos que já são rejeitos, já são considerados rejeitos, não tem o que fazer, eles, a destinação final deles já seria aí o lixão, que é ambientalmente incorreta essa destinação, aterros, aterro controlado e aterro sanitário. Lembrando que o aterro controlado também é uma destinação incorreta. Tá? Então, a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Já estamos falando aí. Vamos frisar algumas partes. Voltamos aqui à nossa lei 2.305 de 2010 e, segundo a lei, existe uma ordem que deve ser priorizada na hora de fazer gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Tá certo? Qual que é essa ordem? Nós já falamos de alguns desses processos que podem ser feitos para destinar os resíduos. Mas o ideal seria não geração. É a primeira medida que nós devemos tomar. Ou seja, se a gente não puder evitar de gerar resíduo, seria o ideal. Agora, como que evita de gerar resíduo? Não consumindo, né? Então, aqui nós teríamos que mudar a mentalidade, né, geral, assim, de consumir menos. Isso seria uma medida cultural, né, para gerar menos resíduo, ou até mesmo reaproveitar antes de gerar o resíduo, reaproveitar embalagens. Em seguida, após a não geração, nós temos a redução. Então, reduzir em todos os processos, né, nos processos industriais, reduzir a geração, reduzir as perdas nos processos, né. Terceiro passo aí, né, na ordem de prioridade seria reutilizar, foi o que a gente já falou anteriormente. Em seguida, olha só depois da gente reduzir geração de resíduo, reutilizar, é que a gente vai passar para reciclar. Né? A gente só vai reciclar depois que a gente tentar já reutilizar, né? E só se a gente não conseguir reciclar, nem reutilizar, nem reduzir, não gerar, nós vamos fazer o tratamento desse resíduo. E por fim, se a gente não conseguir fazer com que cada etapa dessa aconteça para um resíduo, determinado resíduo, aí ele vai ir para a disposição final, tá? Bom, gente, então nós ficamos por aqui. Lembrem-se de ler o material que está lá no material de apoio, material suplementar. Eu sempre estou tentando deixar um vídeo, tá? Para a gente poder aprender mais com essa forma mais interativa, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Sempre estarei, podem perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem. E até a próxima aula. Um abraço.